Our scripture for this evening As escrituras dessa noite is from Paul's first serão abertas na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, I will be reading from e eu estarei lendo do primeiro capítulo, começando no versículo 17 through verse 25. até o versículo 25. Hear then the word Aqui of God. então diz a palavra de Deus: For Christ did not porque não me enviou Cristo para batizar, but to preach the gospel, mas para pregar o evangelho, not with wisdom of words, não com sabedoria de palavra, lest the cross of Christ para que se não anule a cruz de Cristo. no effect. Certamente, For the message of the cross a palavra da cruz é loucura to those who are perishing, para os que se perdem, but to us who are being mas para nós, que somos salvos, it is the power of God. poder de Deus. For it is written, Pois está escrito: I will destroy the wisdom destruirei a sabedoria dos sábios and bring to e nothing aniquilarei understanding a inteligência of dos the prudent. instruídos. Where is the wise? Onde está o sábio? Where is the scribe? Onde o escriba? Where is the discerner? Onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? For since in the wisdom Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, it pleased por sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. those who believe. Porque tanto os judeus pedem sinais, Jews request a sign. The Greeks seek, como os gregos buscam sabedoria. but we preach Mas nós pregamos a Cristo crucificado, to the Jews a escândalo para os judeus, loucura para os gentios. but to those who are called, Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, wisdom of God. poder de Deus e sabedoria de Deus. Because the foolishness Porque a loucura de Deus is wiser than é mais sábia do que os homens, and the weakness e a fraqueza de Deus is stronger. é mais forte do que os homens. And then in chapter 2, E no capítulo 2, Paulo diz: Irmãos, when I came to you, did quando not vim até vocês, speak não vim com wisdom, discurso, com palavra de sabedoria, declarando a vocês o testemunho de Deus. for I determined not to Pois eu decidi não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo and him e Ele crucificado. and he who has E quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, let them hear it. ouça. Let us pray. Oremos. Almighty and everlasting, Todo-Poderoso e eterno Deus, you who have o adopted Senhor que nos adotou beloved, no amado, we ask as we pedimos ao consider considerarmos que that the world o mundo considera tolo, that you will grasp us que o Senhor nos dê entendimento com a sua sabedoria and with e o seu poder, for we ask it in the name pois pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. In the year 212 No ano 212 a.C., a very strange um livro muito estranho foi publicado and its author e o seu autor was even more strange era mais estranho do que o livro he published que ele mesmo publicou. because in this book Porque neste livro, which the author dedicated que o autor dedicado ao rei da cidade de Siracusa, the southern na costa sul da Sicília, in this book the neste livro o autor sought to procurou calculate calcular how many grains quantos grãos de areia take levaria fill the entire para encher o universo inteiro. Can you imagine Você pode imaginar work more um trabalho mais bizarro than that? do que esse?
Foi uma das últimas coisas que esse homem fez antes dele morrer, enquanto ele contemplava o número de grãos de areia necessários para preencher o universo. Ultimamente eu tenho pregado através do livro de Atos, e eu mencionei a nossa congregação, que quando Paulo veio a Atenas e viu uma cidade completamente entregue à idolatria, ele começou a proclamar Cristo aos filósofos reunidos no Areópago. A Bíblia diz que eles olharam para o apóstolo Paulo e disseram: o que esse tagarela vai dizer? E é uma tradução estranha, porque a palavra que é traduzida tagarela literalmente significa selecionador de sementes. Alguém que andava pelas ruas colhendo sementes do chão, uma substância muito parecida com uma pessoa moderna que vivia na rua peneirando procurando através das latas de lixo. Bem, se já houve um coletor de sementes no mundo antigo, esse homem foi que tentou contar o número de sementes que preencheria esse universo. O nome do livro que você pode se lembrar, se você viveu naquela época, ou se lembra da sua história, foi chamado de Contador de Areia. E de novo, como eu digo, pouco antes desse homem, do escritor, morrer, ele morreu quando a sua cidade foi sitiada por um general romano, cujo apelido era a Espada de Roma. Esse general era Marcus Cláudio Marcellus. E quando ele trouxe suas tropas, e de fato a marinha romana moveu contra a cidadela de Siracusa, ele estava totalmente surpreso com a resistência que ele encontrou lá durante o cerco. E ele teve que trabalhar fanaticamente até as tropas ceder e se desanimarem totalmente. Porque a sua surpresa, a maior surpresa, eles encontraram máquinas de guerra que nunca tinham encontrado ou visto antes, que eram muito mais sofisticadas do que qualquer equipamento militar que os romanos haviam inventado até então, até aquele momento. Uma daquelas máquinas de guerra era a catapulta. Mas outra que talvez você não fosse talvez ainda mais talvez não fosse mais surpreendente foi que quando os navios romanos se aproximaram, os penhascos do lado de fora de Siracusa, os marinheiros olharam para o céu e eles viram umas mandíbulas enormes descendo do céu, e essas mandíbulas desceram e agarraram um dos navios romanos e em seguida içou sem os pés ou mais alto do ar possível, e as mandíbulas soltaram e o navio e a sua tripulação caíram sobre as rochas e se tornaram em pedacinhos. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo até que essas mandíbulas se moveram para o próximo navio e desceram e agarraram ele e depois levantou ele no ar e jogou sobre as rochas também. E os marinheiros, debaixo do comando de Marcus Cláudio Marcellus, estavam aterrorizados. Finalmente, os romanos foram vitoriosos, venceram. E o general, o comandante, era o que o engenheiro havia desenvolvido, era o engenheiro que havia desenvolvido essas novas armas para os sicilianos. Ele saiu ileso. Mas esse mandato foi ignorado por um dos soldados comuns, que ficou tão irritado com a ingenuidade desse homem, que se aproximou dele, como se estivesse fazendo equações matemáticas na areia.
killed him on the spot. e matou ele ali naquele mesmo lugar. And thus, E assim, Arquimedes met his death. conheceu a sua morte. Now you know E agora você sabe the rest. o resto da história. Arquimedes is famous for after foi famoso por, depois de descobrir as leis da flutuabilidade em sua banheira, ele esbarrou nas ruas Eureka com Eureka chorando. found it. Eu encontrei até mesmo no seu livro O Contador de Areia, que nos parece tão absurdo hoje em dia, estimou o número de grãos de areias que encheriam o universo, Matched almost exactly correspondente quase exatamente às estimativas copiadas pelos físicos by 20th century. do século XX. Only a few short years. Apenas alguns anos atrás, I think it's safe to acho say seguro dizer que Arquimedes foi um dos homens mais brilhantes, not only in the ancient não apenas no mundo antigo, mas walked on this planet. de todo esse planeta. Eu acho que você se lembra das palavras que ele falou To the king com o rei de Siracusa em uma ocasião, when the king was in em que o rei ficou impressionado com todas essas máquinas que Arquimedes havia projetado. Arquimedes disse a ele: lever me dê uma alavanca por um tempo suficiente to stand e um lugar para ficar, and I can move. e eu posso mover o mundo inteiro. You remember that? Você se lembra? Give me a Me dê uma alavanca por tempo suficiente place to stand e um lugar para ficar de pé, I can move e eu poderei mover o mundo inteiro. a little over 200 Pouco mais de 200 anos depois after Archimedes que Arquimedes havia feito essa declaração, a lever was found uma alavanca foi encontrada that was long enough to move the world. que não foi o suficiente para mover o mundo. It was a tree Era uma árvore about 10 com cerca de 3 metros de altura, place e o lugar was placed em que foi colocada was Calvary era o Calvário, because the cross porque a cruz was the lever foi a amante that turned the world que virou o mundo upside down. de cabeça para baixo. It was the cross Foi a cruz that revealed que revelou o poder, not of the não da ingenuidade de Arquimedes, power of mas o poder do próprio Deus to write, de escrever um mundo de pernas para o ar. and it was the message E essa era a mensagem daquela cruz that changed que mudou the world o mundo forever. para sempre. Now the cross, Agora a cruz, according to what the de apostle acordo com o que o apóstolo nos ensina aqui em 1 Coríntios, had a visible tinha um visível and an invisible. e um significado invisível. I remember when I was Eu me lembro quando eu era um estudante universitário, being fascinated, eu era fascinado, mais do que fascinado por ser totalmente dominado great American novel, pelo grande romance americano escrito por Herman Melville, Moby Dick. there's a portion of that Há uma parte dessa história when Ahab and his quando Acabe, em sua busca monomaníaca para encontrar a baleia albina, out of patience está ficando sem paciência, está à beira de uma histeria em seu desejo obstinado de encontrar Moby Dick, a reward to the first person on board the Peacock que ele quer dar uma recompensa para a primeira pessoa que embarcar monster. dentro do que ele citaria esse tal de monstro. Então Acabe foi para o principal mastro do navio And he took out e ele pegou um martelo e um prego nailed a gold e ele pregou onto the mast of the ship. um ouro no mastro do navio. And he said, whoever spots E ele disse: quem vê essa baleia primeiro star she blows receberá will get the gold. o dobrão de ouro. And then what
Então o que se segue a partir desse momento dessa novela é uma visão de Melville, daqueles tripulantes que acabaram de subir no centro do navio, olharam para o mastro principal, olharam para o dobrão de ouro, para expressar o que aquele dobrão de ouro significaria para eles. Starbuck, vários membros da equipe olharam para ele e pensaram no que poderiam fazer com o dinheiro, que valeria a pena, quantos charutos comprariam, quais riquezas poderiam obter. Todos eles tinham uma visão completamente diferente. Era totalmente subjetiva. Até que o garoto lá da cabine racional do ano apareceu e ele meio que dançando no mastro principal, ele disse: eu vejo você, vejo todos nós. E ele tirou sarro dos membros da tripulação, porque todos eles tinham uma visão diferente do significado. O significado dessa moeda de ouro. Eu sempre penso nisso quando eu leio o Novo Testamento, da cruz de Cristo. Caifás olha para a árvore e diz que é conveniente que um homem morra pelo bem da nação. Para ele, é um evento de conveniência política para tirar os romanos de suas costas. Pilatos também aparece do ponto de vista de conveniência, mas nesse sentido, quando ele diz: se eu entregar Jesus ao povo e eles me permitirem, e eles o matarem, então isso acalmará essa multidão tumultuada de judeus e os manterá sob o controle. O centurião olhou para ele e disse: certamente este homem é o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. O povo achava que era a execução de um impostor. Outros, que era a destruição de um sonho. Mas se você estivesse parado lá e você tivesse observado a morte de Jesus na cruz, você viria neste evento um ato cósmico de redenção, que você teria testemunhado na morte deste judeu a propiciação de um Deus santo por um sacrifício perfeito. Você teria visto nesse evento a expiação ou a remissão do pecado de todos que depositam sua fé nele. Amado, ele era invisível para quem era espectador da cruz. Como sabemos que a cruz foi o supremo ato de redenção? O seu significado não era externamente visível para aqueles que estavam lá na carne. Para eles, era tolice. Eles não entendiam, não compreendiam através da sabedoria do mundo. Eles não podiam conhecer, entender, exceto por intermédio da revelação especial do Deus Todo-Poderoso. Todas as aparências externas pareciam mostrar a fraqueza de Cristo. E o apóstolo diz que era o poder de Deus. O poder de Deus para transformar o mundo e colocá-lo de cabeça para baixo. O poder de Deus para me virar de cabeça para baixo. Agora, no capítulo 2, Paulo diz: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, há um sentido em que o apóstolo está dizendo aqui que é um pouco exagerado. Uma hipérbole, porque Paulo passou muito tempo explicando muitas coisas a respeito do reino de Deus. Ele falou não apenas a respeito da cruz, mas ele falou a respeito da ressurreição, ele falou sobre a ascensão, sobre o retorno de Jesus, ele falou sobre justificação, sobre santificação e todas essas coisas. E, no entanto, aqui ele diz que quando eu vim até vocês, eu estava absolutamente determinado a não saber nada, apenas Cristo e Ele crucificado. Isso pode parecer exagero, mas se você examinar as profundezas e as riquezas da cruz, tudo o que Paulo mais ensinou era simplesmente uma nota de rodapé para essa afirmação central da cruz de Cristo. É a ressurreição que demonstra a eficácia da cruz. E todas essas outras coisas estão inerentemente relacionadas a isso. Ouça, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Há um segredo lá para o ministério. Acho que há uma razão pela qual o apóstolo Paulo, para os gentios, era tão eficaz em seu ministério. E, sem dúvidas, a primeira razão, porque o seu ministério era o ministério da palavra, que estava no poder da cruz, que é o poder de Deus para a salvação. Mas da perspectiva humana, Paulo diz, quando eu vim ter com vocês, eu estava com vocês. É isso que esperamos do nosso pastor, para que os nossos pastores não fiquem contra nós, ou acima de nós, ou longe, afastados de nós, mas que estarem conosco, que nem Paulo estava com eles em fraqueza, em medo e em muito tremor. E minha fala e minha pregação não foram com palavras que consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Na última noite, senhoras e senhores, a Convenção Batista do Sul foi concluída. 15 mil representantes estavam aqui em Orlando, no corredor, no final do salão, ao lado desta ala, no centro de convenções, como um exército de caos. Nessa semana em Orlando, fiquei surpreso que quanta atenção a imprensa secular e a mídia deram à Convenção Batista do Sul. Eu não fiquei surpreso com o tempo passado que foi apreciado aqui em Orlando na semana passada pela imprensa, batendo nos batistas. A hostilidade expressa pela mídia em relação às posições adotadas pela Igreja Batista do Sul, e várias questões foram superadas unicamente pela ignorância deles. Se você ler os editoriais e os... Eu não vim aqui bater na imprensa, só quero ressaltar, destacar o quão pouco eles entendem ou estudam dessas questões. Como teologicamente a imprensa é ignorante.
Foi lido alguns editoriais em outro semestre no Orlando Sentinel. Como eu disse, onde essas pessoas estavam, significa que eles poderiam pelo menos perguntar a um dos teólogos por que eles estão tomando essa posição, em vez de apenas reagir do jeito que eles estão fazendo e fazer suposições, as suposições que eles fazem sem entender as coisas de Deus. Então eu pensei, espera um minuto, é para isso que estamos aqui? Nessa semana as pessoas estão se preparando para morrer e a imprensa secular não entende nada. Eles olham para a Igreja Batista do Sul e eles pensam que é uma congregação de idiotas, de tolos, que estão completamente fora de sintonia com o que é politicamente correto em nossos dias, em nossos tempos. Um artigo que eu li dizia que o mesmo livro em que o apóstolo Paulo ensina que ele não permitia que uma mulher tivesse autoridade sobre os homens, também ensina que as mulheres não devem usar o cabelo trançado e que os batistas são todos ensinados a não ordenarem mulheres, mas mesmo assim os batistas não dizem nada sobre as tranças que as mulheres usam. Eles realmente não acreditam na Bíblia. E eu me peguei pensando, bem, há um especialista em hermenêutica lá, né? Mas se você ama a cruz de Cristo e se você ama o Evangelho, por quê? Se você não o vê como total insensatez e fraqueza, por que não? Eu acho, sem dúvidas, que o maior teólogo, o maior filósofo, o maior pregador que já agraciou essa terra foi Jonathan Edwards. Quando ouvimos a respeito de Jonathan Edwards hoje em dia, ele é mais conhecido por causa do seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, mais do que por qualquer outra coisa. Mas eu colocaria Edwards no mapa teológico, que foi um sermão diferente, que ele pregou muito antes de Pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão teve direito a uma luz divina e sobrenatural. Ele falava sobre a doçura e excelência do ministério de Deus, o ministério do Espírito de Deus, que nos ilumina para que nós possamos enxergar a doçura e a sabedoria da cruz. Sem o Espírito tirado dos nossos olhos, sem o Espírito tirar a sujeira dos nossos olhos, nós nunca enxergaríamos a beleza de Cristo. Passaríamos o nosso tempo marchando em protestos ao redor de assembleias com crentes cristãos. Mas Paulo entra nisso no segundo capítulo de 1 Coríntios, quando ele diz lá no versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Deixe-me parar aqui por um segundo antes de continuar com este texto. Eu acredito que a maior ameaça para a igreja nos nossos dias é baseada no nosso desejo profundo de ser aceitável pela cultura secular. Nós queremos ser aceitos. Ninguém quer ser considerado um tolo. Ninguém quer ser considerado um estúpido. Amado, eu passei toda a minha vida no mundo acadêmico. Eu sei que a maior
fraqueza dos professores cristãos é a intimidação do mundo, porque eles têm medo que eles sejam considerados menos academicamente aceitáveis por ocupar posições como a inspiração da Bíblia, por acreditar na Bíblia, ou a exclusividade de Cristo. Essas ideias que o mundo anda a cavalo, e assim agimos como covardes. Perdemos nossa coragem, porque não queremos ser considerados fracos. Mas quem é fraco? Não somos fracos. Paulo está dizendo, eu estou com vocês na sua fraqueza. E a força de Deus é maior que a nossa fraqueza. Agora, enquanto falo com um dos amigos mais próximos que eu tive em toda a minha vida, ele está no leito de morte. Na nossa esperança, ele queria estar aqui hoje, mas não foi plano de Deus. E ele está morrendo na fé. E ele está morrendo em triunfo. E ele está morrendo de alegria, de júbilo. Mas lembro-me, há pouco mais de um ano atrás, quando Jim Boyce e eu estávamos juntos, sozinhos, e ele estava olhando a paisagem do mundo evangélico, e ele olhou para mim, balançou a cabeça e disse, Dr. Sproul, estamos cercados de fracos. Eu já perdi as contas de quantas vezes passou pela minha mente. E eu digo, ó Deus, não deixe-me ser um covarde. Não me deixe ser um covarde, Deus. Um covarde que corre quando o mundo se torna hostil, quando o mundo debocha da nossa fé, quando o mundo me considera um tolo. Quero dizer, o que você prefere, ser um tolo por Cristo, que é a maior honra que você pode ter, e ser um tolo por Jesus Cristo? Porque essa tolice é a sabedoria do próprio Deus. Nunca vamos esquecer. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Por que você estaria preocupado por 5 minutos a respeito do politicamente correto? Todas essas ideologias e filosofias, as visões do mundo que marcam este mundo atual, não estão resultando em nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Isso não é estranho? Porque é quase sempre quando a Bíblia fala a respeito de glória, é o que é dado a Deus. De fato, Deus diz o que eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar a glória. Eu não vou compartilhar a glória com homem nenhum. E ainda, desde a fundação do mundo, Deus determinou e decretou que por causa da cruz e por causa de o seu único filho primogênito, Deus daria ao seu povo uma participação em sua glória, que o mundo acharia que era loucura. Nenhum dos governantes desta época entendeu esse ministério de sabedoria oculta, pois se soubessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, a todas as coisas, perscruta até mesmo
as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Pense a respeito dessa passagem. O Espírito procura nas coisas profundas de Deus. Agora, que é um texto que podemos facilmente entender errado, porque quando nós pensamos em procurar algo que está perdido, ou procurar algo que ainda nós não temos descoberto, que nós estamos tentando descobrir, alguma verdade que ainda não penetramos, não conhecemos. E que verdade o Espírito Santo, e que em verdade o Espírito Santo procura? Amado, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que possui todos os atributos da divindade, o que significa que, assim como o Pai é onisciente, então o Espírito Santo é igualmente onisciente. Então, não há nada na mente do Pai que nem tudo que está pronto conhecidamente desde a eternidade, conhecido absolutamente conhecido e perfeitamente conhecido por Deus, o que o Espírito Santo não conhece. Então, por que a Bíblia diz que o Espírito Santo pesquisa as coisas profundas de Deus? O que Paulo está dizendo é realmente simples. O Espírito Santo não está buscando nas coisas profundas de Deus. Benefício do Espírito Santo para a educação do Espírito Santo. Mas o Espírito coloca holofote sobre a palavra de Deus para nós. Ele procura a sabedoria de Deus e revela para nós. Há um clichê na comunidade cristã que nós às vezes dizemos, mas pela graça de Deus, eu vou. Quando olho para pessoas que não entendem, quando eu leio os artigos mencionados anteriormente, no artigo eu vejo no tatear na escuridão dos críticos da fé que não entendem o que são essas coisas a respeito. Eu tenho que dizer lá, mas para a busca do Espírito de Deus, é por isso que nós temos que entender isso. A hostilidade vinda do mundo, por mais hostil que o mundo possa ser para nós, Deus não nos chamou para sermos políticos no mundo. Ele nos chamou para proclamar o abandono, a perda deste mundo, neste mistério que está escondido dos olhos deles. Eles não podem ver, esperando que quando nós viermos proclamar a palavra, fielmente, com precisão e ousadia, Deus comparecerá à proclamação dessa palavra com o poder e com a visão de Deus e do Espírito Santo. Meu trabalho não é abrir os seus olhos, ou abrir os seus ouvidos, ou abrir o seu coração. Eu sou tão feliz porque eu estou totalmente mal equipado para essa tarefa. Eu não tenho o poder de abrir os olhos de uma pessoa. E se isso pudesse ser feito através de eloquência, eu gastaria todo o nosso tempo aprendendo a falar corretamente. Se isso pudesse ser feito simplesmente através de argumentos, poderíamos gastar todo o nosso tempo em debate. Mas não foi assim que Paulo veio.
Ele veio no poder do Espírito de Deus. E a sua preocupação era que, tipo assim, eu não importo se a minha gramática é perfeita ou não, eu não importo se eu analisar tudo exatamente ou não, o que eu estou determinado, a não saber nada além de Cristo. E Ele crucificado. Então ele ia à sinagoga todos os dias. E quando eles expulsavam ele para fora da sinagoga, ele ia para outros lugares. O que ele fez quando ele não estava na sinagoga? Ele sabia que, além de Cristo e ele crucificado, ele diz, deixe-me falar sobre uma alavanca que mudará o mundo. Na cruz. Na cruz. Mas recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possamos conhecer as coisas que Deus nos deu livremente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por que não? Vamos ver novamente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque são loucura, tolices para ele. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você quer virar o mundo de cabeça para baixo? Olhe para o mundo por intermédio dos olhos de Jesus. Eu acredito que é o objetivo do cristão em sua santificação. Ser tão alimentado e fundamentado nesta palavra, na revelação da verdade de Deus, que assim chegaremos ao lugar que amamos o que Jesus ama e odiamos com Jesus o que Jesus odeia. Abraçaremos o que Cristo abraça e rejeitaremos o que Cristo rejeita. E isso é o que é oferecido pelo Espírito Santo a todo crente, para que não cheguemos à cruz como essa tribulação chegou ao dobrão de ouro. Você vê ele, você vê todos nós, mas vemos Cristo e vemos crucificado. Vemos ele crucificado. Vemos Cristo não na visão americana pluralista, de uma maneira para muitos, assim, enfim, mas Cristo como unigênito. Vemos Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Porque ninguém nunca foi crucificado por minha causa, por meus pecados. E é isso que a igreja perdeu o foco. O foco na cruz. E quando voltarmos e enxergarmos a cruz, na cruz, o caminho da verdade, a revelação da cruz para nós, da maneira como o Espírito Santo revela, nós vemos a luz da cruz, então talvez as pessoas falem a respeito de nós, como aquelas pessoas que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Vamos orar. Pai, o Senhor nos deu uma alavanca por tempo suficiente e forte, o suficiente, e um lugar pelo qual nós podemos mover o mundo. Largamos a alavanca e nos mudamos desse ponto de vista. E o mundo
não muda. Give to us a new Mas nos dê uma nova paixão pela cruz, for the cross, for Christ por Cristo and for Him crucified. e por Ele crucificado. Through that divine and supernatural Por intermédio dessa luz divina by which the Spirit e sobrenatural, pela qual o Espírito procura todas as coisas, we will be seremos completamente compreendidos grasped pela doçura by the sweetness and the excellency. e a excelência de Jesus. We will not rest Não descansaremos until até que o seu nome, Senhor, seja conhecido throughout the world. em todo o mundo, And we ask it in His name. onde pedimos em seu nome. Amen. Em nome de Jesus. Amém.